Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua presença no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia. E olha só, hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, sobretudo o trabalho em relação à prevenção às bacias hidrográficas. Eu vou conversar aqui com a vice-coordenadora do FONASC, que é o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês de Bacias Hidrográficas. Estou aqui recebendo a Tereza Cristina Pereira Castro, vice-coordenadora, que pode nos falar mais sobre esse trabalho em relação ao meio ambiente tão importante para as nossas vidas. Mas, antes de mais nada, devo dizer que é uma satisfação tê-la aqui. Bom, boa tarde, Iraci. Mais uma vez nós estamos nessa casa que eu tanto gosto e que sempre nos recebe com muita cordialidade. O trabalho do FONASC é um trabalho, assim, um desafio, né? Mas um desafio extremamente prazeroso, né? Porque a gente trabalha com algo que é importante para todos, questão da água. Ninguém vive sem água, né? Então é muito importante a gente ter essa missão, né, de cuidar das águas dos rios do Brasil. E nós temos tido esse trabalho, assim, bem sucedido. Nós estamos há mais de 10 anos aqui no estado do Maranhão, nós temos um escritório, temos uma atuação nacional, e isso nos dá força, né, nos revigora a cada ano, a cada momento, para nós continuarmos, né, naquele passo da formiguinha, sempre firme, forte, resiliente, aprendendo, ouvindo, conquistando, fazendo parceiros. E se tratando desse líquido tão precioso, valoroso, importante para as nossas vidas, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à água, né, esses recursos hídricos no mundo inteiro. Nós temos grandes bacias hidrográficas, mas elas precisam de um cuidado, uma atenção especial. Como é que estão as bacias hidrográficas aqui no estado do Maranhão e que trabalho a FONASC tem feito de prevenção? Bom, olha só, Juraci, o que acontece, né? O estado do Maranhão é um estado riquíssimo em água, né? O que a gente pode, assim, afirmar, né? Que precisamos cuidar melhor, sem dúvida, né? Como eu sempre digo, o estado do Maranhão, a gente ainda está engatinhando, né, nessa implementação dessa política pública tão moderna, que é a política pública de recursos hídricos, né? Mas, ao mesmo tempo, fazendo um contraponto a esse momento de engatinhar, nós temos uma coisa extremamente positiva, que é justamente nós já termos conhecimento de um acumulado de experiências que aconteceram no Brasil, aconteceram no mundo, acontecem no Brasil, no mundo, e que a gente pode só conhecê-las e trazer para a nossa realidade, né? Então, o que eu sempre digo, acho que o Maranhão deveria ter e pode ter a melhor política de recursos hídricos do Brasil, sem a menor pretensão, né? Mas podemos ter sim, né? Nós temos capital humano, né? Nós somos um povo maravilhoso, né? É verdade. O povo maranhense é um povo maravilhoso, um povo inteligente, tradicionalmente trabalhador, receptivo, não é isso? Culto, né? Com uma cultura riquíssima, né? E com certeza a água permeia isso tudo. Quando a gente fala em águas, nós com certeza falamos em cultura, em educação, saúde, né? Então isso é importantíssimo para todos nós. E dentro desse desafio que eu falei logo no início da minha fala, eu vejo que o Maranhão é um desafio maior, justamente porque ele não ainda engatinha, nós temos o dever, como eu sempre digo, de fazer o melhor. Por que nós não vamos fazer o melhor? Né? Temos o dever de fazer esse melhor, e o FONASC tem contribuído para isso, né? Nós estamos aqui há mais de 10 anos, né? Onde a gente tem tido momentos assim emblemáticos. Tereza, e como é que se dá esse trabalho do FONASC aqui no Maranhão? Olha só, nós temos assim 2 grandes eixos, se eu posso te falar, né? Um eixo que é de representação nas instâncias de gestão. O que são essas instâncias de gestão, né? A política de recursos hídricos é uma política pública extremamente inovadora, né? Porque ela cria duas inovações grandes. Ela traz a figura de 3 grandes atores para fazer essa gestão das águas, né? O setor público, os usuários, que são aqueles empresários que usam a água como seu insumo econômico da sua atividade, e nós, a sociedade civil, que é o segmento a qual o FONASC tem seu foco, né? E nós temos a representação da sociedade civil nessas instâncias de gestão. Que instâncias são essas? Os comitês de bacias hidrográficas, os conselhos estaduais de meio ambiente, os conselhos estaduais de recursos hídricos, as APAs, os conselhos gestores das APAs, enfim, nas instâncias de gestão, né? Porque a política diz que essa gestão deve ser o quê? Partícipe, né? Todos os 3 atores devem participar e tem o seu lugar garantido pelo legislador que criou essa política, certo? E o nosso outro eixo é um eixo tratando a educação ambiental, né? O FONASC acredita, dentro da sua linha de atuação, da sua missão,
que a educação é fator primordial para nós podermos fazer essa alteração, essa mudança de atitude, né, que tanto a gente precisa. Educação é a base de tudo, né? Educação é a base de tudo, certo? Você falou uma coisa assim importantíssima, né? Então, o Fonasco acredita fielmente nisso, a gente investe. Por exemplo, aqui no Maranhão a gente tem uma experiência riquíssima, né? Nós temos um comitê infanto-juvenil da Bacia do Rio Geniparana, né? É uma experiência que com jovens, com alguém que está no processo de formação. É importante, porque esse jovem, ele que vai pensar o Maranhão, ele que vai pensar São Luís, vai pensar o nosso país, certo? Então, é esse jovem que precisa estar comprometido com a questão da água, com as questões socioambientais, né? Então, são essas duas linhas de atuações que o Fonasco tem se dedicado. E, através da educação, o que a gente faz também? A gente leva informação para a sociedade, que é outro ponto importante, né? Nós, sociedade, precisamos ter informação para a gente chegar aqui e conversar com você, né? Se a gente não tem informação, não posso conversar com você, né? Eu não posso lutar por uma causa, eu não posso levar uma boa ideia, somar, né? Então, esses eixos são os eixos que pautam a atuação do Fonasco. A gente tem convivido, Tereza, com o desastre de Brumadinho, Minas Gerais, que, na minha singela opinião, muito se fala numa tragédia, mas eu acho que a coisa é muito maior. Para mim, trata-se de um crime ambiental que resultou em um crime contra a vida. Quase 200 pessoas já foram confirmadas como mortas, né, nesse desastre de Brumadinho, Minas Gerais. Eu vejo que o Fonasco tem trabalhado também, e não é de agora que aconteceu esse desastre, mas lá atrás, em relação à prevenção das barragens no Brasil. Como é que tem se dado esse trabalho? Eu gostaria de ouvi-la também sobre o que aconteceu em Brumadinho. Vamos lá, Juraci, olha só. Primeiro, né, a gente tem que se solidarizar, né, com nossos irmãos mineiros, né, que foram assolados por esse crime, como você bem coloca, né, muito maior do que uma tragédia, né. No segundo momento, a gente tem que também trazer a notícia, informar a todos que o Fonasco tem tido uma participação muito efetiva com esse tema barragens, né. Já em 2003, nós temos assento no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, e em 2003, quando foi criado um GT, né, de prevenção de barragens, o Fonasco tem assento nesse GT, grupo de trabalho. Isso foi um grupo de trabalho, onde o Fonasco tem assento nesse grupo de trabalho e já preconizou naquele momento, isso em 2003, quando nós fizemos uma proposta de uma PL, foi encaminhada à Câmara, esse seria assim o embrião da lei que cria, já no ano de 2010, que institui a política de segurança de barragens, certo? Então a gente vem atuando, não só a nível nacional, como no Conselho Nacional, mas a nível estadual, por exemplo, Minas Gerais. Minas Gerais é um estado onde a mineração, a atividade minerária é muito efetiva, né? E se faz de uma forma muito efetiva e muito violenta também, né? Uma forma violenta, porque o que a gente pode perceber? Que nessa composição desses atores que nós conversamos um pouquinho, o que acontece? A gente vê que tem vários paradigmas, vários interesses, mas o que a gente está percebendo? Que, na verdade, o paradigma econômico, o viés econômico está se sobrepondo a qualquer coisa, a qualquer custo, né? Então, por exemplo, quem participa, a nossa última reunião que tivemos em dezembro no Conselho, no COPAN, né, que é o Conselho de Políticas Públicas de Minas Gerais, que tratou desse assunto, né, o que a gente viu? A correlação de forças, né, de forma assim violenta, desigual, tratoresca, né, onde nós, o Fonasco, foi o único conselheiro, né, que realmente não concordou com a proposta ali apresentada, e você vê menos de 15, 20 dias depois... É o poder econômico que age de forma avassaladora, avassaladora, né? Exatamente. Passando, né? por cima do meio ambiente, das questões humanitárias, sociais, né? Com certeza, e da vida das pessoas, né? Então, o que a gente pode perceber é que esse modelo de licenciamento, onde a variável econômica se sobrepõe e ela que dita todo o licenciamento, isso é um modelo que não pode mais, né, ser um modelo adotado no país, né? Até a gente pode perceber aqui... E o Fonasco se mobiliza bastante? Com certeza. Para poder tentar endurecer mais essa legislação? Com certeza. Olha o que a gente vê... Por isso que é importante a nossa participação nas instâncias de gestões, porque nessas instâncias, nos comitês, nos conselhos, o que acontece? Lá que são discutidos, você viu que essa discussão estava onde? No COPAN, no Conselho de Políticas Públicas de Minas Gerais, né? Então, o que acontece? Nós precisamos ter representantes ativos, propositivos, né, competentes dentro dessas instâncias, para nós podermos fazer exatamente essas articulações, essas pressões no bom sentido, né? Mostrar que realmente esse modelo
já no caduco, né? Um modelo que não é mais vigente, porque acaba acontecendo isso, que nós vimos mais de 100 pessoas vitimadas por... Hoje está chegando praticamente a 200. A 200 pessoas, quer dizer, um número assustador. Né? Há 3 anos atrás nós tivemos Mariana com um número muito menor. 19 pessoas né? perderam a vida. 19 pessoas perderam a vida. E você vê que, na verdade, a política de barragens é interessante que ela nasce assim, de uma comoção também. E o que é pior que nada foi feito para impedir que um novo desastre como esse acontecesse. Exatamente. Né? Por quê? A força do capital econômico é muito grande. É avassalador. É avassaladora, tratoresca. Então, e outra coisa que é importante a gente ver, que precisa repensar e refletir, assim, de que como que há necessidade imperiosa, né, desses representantes desses segmentos mudarem a sua maneira de ser perante as discussões. Né? Então, no Conselho, aonde ser decidido, a gente precisa ter uma outra postura, que não é essa que a gente vê. Até eu falei quando aconteceu isso, que isso não é privilégio das reuniões de Minas Gerais. Aqui também, no nosso estado, você vai a determinadas reuniões aqui que você vê o poder econômico também querendo ocupar um espaço muito maior do que o espaço que lhe compete. Né? E usando a força, né? Usando estratégias que não são mais admissíveis. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do portal da TV Assembleia com a vice-coordenadora nacional do FONASC, o Fórum Nacional da Sociedade Civil nos Comitês Hidrográficos. Tereza Cristina, muito obrigado por ter vindo aqui, sucesso em relação ao trabalho e que a gente consiga, a sociedade civil, o poder público, os poderes constituídos, legislativo, judiciário e também o poder da comunicação fazer valer, né, o cuidado, a prevenção em relação ao meio ambiente, do qual todos nós dependemos, os recursos hídricos estão aí, mas sobretudo a valorização da vida humana também, né? Que a gente tem visto o que aconteceu em Brumadinho com muita tristeza e com muita dor. Né? Com certeza. Juraci, você praticamente leu meu pensamento. Eu sempre digo e ressalto a importância da imprensa, de vocês profissionais da área de comunicação, né, poderem, principalmente no nosso estado, né? Nós temos um nó aqui, é o nó da informação. A informação não circula no estado do Maranhão, tem uma dificuldade de circular. Né? Então você é muito bem... Mas a TV Assembleia aqui faz circular. Não, eu vou fazer exatamente isso. Esse é o meu momento. Agradecer a nossa participação, porque a TV Assembleia tem sido realmente esse conjunto de profissionais... E ela tem cumprido, como TV pública, ouvir né, toda a sociedade, todos os seus segmentos, dando oportunidade e vez. Então, eu sempre parabenizo, né, o trabalho da TV Assembleia. É um prazer estar com vocês, porque a gente reconhece a competência, a seriedade do trabalho de vocês que desenvolvem aqui no nosso estado, que é importantíssimo. Em nome de todos os profissionais, nosso muito obrigado. O quadro Sala de Entrevista fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. A seguir, as principais notícias do nosso estado estão de volta no portal da TV Assembleia. É bom ficar ligado.